Boa tarde, pessoal. Vamos gravar a aula de número 22 da playlist do terceiro ano. Iniciamos o assunto polinômios. Já temos 3 aulas gravadas de polinômios. E hoje vamos para a 4ª aula gravada, que vai falar de 3 teoremas. Teorema do resto, teorema de D'Alembert, que é uma mera consequência do teorema do resto, e o teorema do produto, que é uma consequência dos anteriores, tá? Então, vou iniciar com vocês o compartilhamento da tela. Pronto, aqui estamos nós, na nossa playlist do terceiro ano. Playlist esta, né? Aqui a matéria do primeiro bimestre, que foi análise combinatória, probabilidade e binômio de Newton. A do segundo bimestre, que foi geometria espacial. E a do terceiro bimestre, que vai ser polinômios, e já vamos pegar um pedacinho de geometria analítica. O quarto bimestre vai ser só geometria analítica. Já gravamos os vídeos 19, 20 e 21, fazendo uma revisão do conhecimento de polinômios do ensino fundamental, e com algum aprofundamento. E na aula de hoje, a gente começa a falar de conteúdos realmente novos, agora no ensino médio. Vamos falar do teorema do resto, de D'Alembert, e o teorema do produto. Então, é isso que está previsto aqui no nosso roteiro. Esses 3 teoremas, resto, D'Alembert e produto. E aí dá uma previsão de resolução de 6 exercícios, tá certo? Nessa playlist, nessa aula de hoje. Pronto, aqui estamos nós. Pronto. Bem, o teorema do resto diz o seguinte, né? Enunciado dele qual é? Tá aqui. Seja uma divisão de 2 polinômios. Você vai dividir o polinômio f de x. Você vai dividir o polinômio f de x pelo polinômio g de x. Dividendo e divisor. Né? Você vai gerar um quociente e você vai gerar um resto. Isso nós já sabemos das aulas anteriores. E sabemos ainda que dividendo f de x é igual a divisor, g de x, vezes quociente, q de x, mais resto, r de x. Então, isso aqui não é nenhuma novidade para a gente. Agora, seja uma raiz do divisor, ou seja, do polinômio g. A gente vai chamar essa raiz de a. Então, o g de a, como qualquer definição de raiz, conforme foi apresentado anteriormente, vale 0, já que nós escolhemos uma raiz do polinômio g, então o valor numérico dele tem que ser 0. E aí, qual é a conclusão? Qual é o resultado que o teorema nos apresenta? O teorema nos apresenta essa conclusão aqui, ó, que o polinômio, o dividendo, calculado no ponto A, vai ser sempre igual ao resto calculado nesse mesmo ponto A. Galera, vamos demonstrar esse teorema? E a demonstração dele é muito, mas muito simples. Por quê? Repetindo o que nós escrevemos lá no início, dividendo é igual a divisor g vezes quociente q mais o resto. Esse valor x pode ser qualquer um. Aí eu escolho, né, um número a que é raiz do divisor, ou seja, o divisor calculado no ponto A dá 0. Eu escolho um A, uma raiz do divisor. Só serve se for raiz do divisor. Aí substituo, pessoal. Substituo no lugar de x esse valor A. E, obviamente, tem que substituir no lugar de todos os domínios de todas essas funções, de todos esses polinômios. Pronto, substituo. Mas nós sabemos, por definição, que o polinômio g calculado nessa raiz dele que eu escolhi, a vale 0. Então, esse cara vale 0. 0 vezes o polinômio nulo, né? 0 vezes um polinômio vai dar 0, né? Vai ficar f de a igual 0 vezes qualquer número vai dar 0. E 0
No caso aqui, vezes qualquer polinômio, né? E no caso aqui, o polinômio nulo mais o resto vai dar o próprio resto, já que o polinômio nulo é o elemento neutro da adição de polinômios. E aí chegamos à conclusão. Ou seja, toda vez que você escolher uma raiz do divisor e colocar esse valor, calcular o valor numérico, né, de todos esses polinômios nesse valor, eu vou concluir que o dividendo, calcular o valor numérico do dividendo, coincide com o valor numérico do resto nesse número A, que é raiz do divisor. Pessoal, esse teorema vai ser muito útil para a gente. Vocês vão ver nos exercícios como determinados exercícios, e obviamente aqueles que falarem essencialmente de resto, ele vai ser muito útil. Não é à toa que ele é chamado teorema do resto, porque teve a palavrinha resto lá no problema, a gente desconfia que vamos usar. Pronto, está demonstrado o teorema, de maneira bem simples. Não existe qualquer restrição, a princípio, para esse polinômio g de x, pode ter qualquer grau, continua obedecendo aquela questão óbvia, né? O quociente sempre vai ter um grau, né, menor em relação ao dividendo, e o resto sempre vai ter um grau a menos que o divisor, aquela divisão de antes que nós já vimos nos exemplos anteriores. Apresentado o primeiro teorema, vamos apresentar agora o segundo. O segundo teorema, D'Alembert, é uma consequência direta do anterior. Ele diz o seguinte: um polinômio f é divisível por outro polinômio g. Então, vamos lá. Um polinômio f é divisível. Eu vou fazer a divisão. E quando eu falo que um polinômio é divisível por outro, é porque o resto vai dar zero, né? Vai dar o polinômio nulo. Ou seja, a nossa equação, né? Ela fica f de x igual, que seria, né? F de x igual a g de x, mais q de x, opa, mais não, vezes, foi mal, vezes q de x, mais o resto, essa seria a regra de toda divisão. Como esse cara é nulo, então fica mais simples. F de x fica o produto desses dois polinômios, o g de x e o q de x. Aí eu continuo fazendo a mesma coisa, ou seja, como é que eu posso mostrar a vocês? Ele é divisível, então ele está afirmando aqui no enunciado. Um polinômio que possui raiz... Então, esse polinômio g de x, ele está afirmando que possui raiz A. Novamente, aquela mesma coisa que a gente pegou no teorema do resto. Ou seja, A é raiz do divisor. Mais uma vez, igual ao teorema do resto. Se A é raiz do divisor, eu sei que G de A vale zero. Aí o teorema diz que, se isso acontecer, esse A também é raiz do polinômio f. Essa é a conclusão do teorema. Então, como é que a gente prova que isso é verdade? Como é que a gente prova que, ao dividir o f pelo g, deu o quociente q, mas no caso agora foi divisível. Se foi divisível, o resto é zero. E nós novamente pegamos a raiz do divisor, que é o A. Eu tenho que provar que esse A também é raiz desse dividendo f aqui. Olha como é simples. No lugar de x, exatamente como no teorema do resto, eu boto A. O f de A vai ficar igual a g de A, vezes o q de A. Só que nós sabemos que A é raiz do divisor, consequentemente, esse cara aqui vale zero. E aí, eu vou concluir que f de A vale zero. Epa! Se f de A vale zero, se o valor numérico do polinômio f no ponto A também é zero, eu concluo, obviamente, que A é raiz
do dividendo. É exatamente o que fala o teorema de D'Alembert. Então, é uma mera consequência do teorema do resto, muito parecido com o teorema do resto. A gente tinha concluído, né, no teorema passado, que f de A é igual a R de A. Mas como ele disse que é divisível, esse R de A é zero. Se esse R de A é zero, A também é raiz do dividendo. A é raiz do dividendo. Então, está provado o teorema de D'Alembert, seria o segundo. E o terceiro e último teorema que iremos apresentar na aula de hoje é o teorema do produto, que diz o quê? Seja um polinômio f que é divisível pelo polinômio de primeiro grau x menos a, mas também é divisível pelo polinômio x menos b. Então, ele é divisível tanto por x menos b quanto por x menos a. Agora, o que é que afirma esse teorema? Esse teorema afirma que se ele for divisível separadamente por cada um desses polinômios de primeiro grau, x menos a e x menos b, ele vai ser divisível também pelo produto dos dois. O que, obviamente, ao fazer um produto, nós temos um polinômio de segundo grau. Então, a divisibilidade por polinômios de primeiro grau, o produto desses dois polinômios de primeiro grau produz uma divisibilidade do polinômio original por esse produto. E aí, como é que a gente prova esse teorema? Então, vamos lá. Então, se f de x é divisível pelo produto, então f de x é divisível por quem? Por x menos b. E vai dar um resto. Eu preciso provar que esse resto é zero. E quando esse resto é zero, eu uso a palavra ser divisível, né? Relembrando, quando eu divido 8 por 5, o resto não dá zero. Quando eu divido 8 por 4, o resto dá zero. Então, eu falo que 8 é divisível por 4. Eu não falo que 8 é divisível por 5. Então, ser divisível implica em ter resto zero. Então, o que a gente quer provar é que esse resto aqui é zero, ou seja, x menos a e multiplica x menos b, que multiplica esse quociente aí, que eu não sei quem é, vai dar mais o resto, esse é a regra básica, dividendo é igual a divisor vezes quociente mais resto, e eu tenho que provar que esse resto aqui é zero. Como é que eu vou provar? Bem, substituo no valor numérico das raízes daqueles polinômios de primeiro grau isoladamente. Então, vamos lá. A gente já sabe que f, usando o teorema do resto, que f de A é igual a zero. Por que a gente sabe disso? Porque foi afirmado que esse polinômio é divisível por esse cara. Se é divisível, usando o teorema de D'Alembert, sabemos que o A, além de ser raiz do divisor, é também raiz do dividendo, f. Pronto. E também, o mesmo polinômio f também tem uma outra raiz, que é o b, já que ele é divisível também pelo polinômio x menos b. Então, sabemos disso. Essa é a nossa tese, né? A nossa hipótese desse teorema é provar que esse resto aqui é zero. Se eu provar que esse resto é zero, está provado. Então, primeiro eu substituo o valor de x, o valor a. Ao substituir o a em todos os valores de x, vai ficar assim. A menos b, Q de A e R de A. Só que A menos A, a gente sabe que dá zero. E zero vezes alguma coisa vai dar zero. Então, F de A é igual a R de A. É o que a gente já sabe, que é o teorema do resto. Só que F de A eu sei que é zero. Então, eu sei que o resto de A vale zero. Se eu faço a mesma coisa agora para a outra raiz, ou seja, para o B, então F de B
Usando a mesma ideia, vai ser quem? Deixa eu botar aqui em cima para não gerar confusão com o que eu escrevi. Vou botar aqui por cima. F de B vai ser igual a quem? Aí no lugar de X eu boto B. B menos A, que multiplica B menos B, vezes Q de B, mais o resto de B. Só que B menos B é zero. Zero vezes alguma coisa vai dar sempre zero. Eu vou concluir que F de B é igual a R de B. Só que eu sei que F de B é zero. E, consequentemente, o resto calculado no ponto B também vale zero. Mas, pessoal, esse cara é um cara de grau 2. Se o resto, se o divisor tem grau 2, o resto teria grau 1, né? Então, o resto teria um formato genérico de polinômio de primeiro grau, do tipo AX mais B. Então, eu calculo R de A. Então, eu boto o valor A no X. E sei que esse resultado vale zero. Calculo como R, como o resto é um polinômio de primeiro grau, eu posso, já sei o valor numérico dele. Em 2 pontos, eu estou subindo os valores numéricos dele. Agora, o R de B, se no lugar do X eu boto B, fica A vezes B mais B igual a zero. Então, não é difícil perceber. Deixa eu abaixar isso aqui um pouquinho mais. Não é difícil perceber que eu tenho agora o sistema A ao quadrado B, dando zero. E A vezes B mais B dando zero. Ou seja, para isso aqui ser verdade, para eu satisfazer o sistema, aqui nós temos o produto dos números dando zero, ou o primeiro é zero, ou o segundo é zero. Se o primeiro for zero, A ao quadrado for zero, eu vou concluir que A vale zero. Se A vale zero, e eu substituo esse A zero aqui na segunda equação, vai ficar B vezes zero vai dar zero, vai ficar 0 mais B igual a zero, onde eu vou concluir que B também é zero. Essa seria a primeira possibilidade. Mas tem uma outra possibilidade, qual? Esse aqui, do B ser zero. Se o B for zero, eu substituo aqui. Na verdade, o A poderia assumir qualquer valor. É isso? É. Que já satisfaria. B sendo zero já é suficiente. Ou seja, em qualquer uma das possibilidades, a gente está vendo que está dando valores nulos para o A e para o B. Se o resto é um polinômio AX mais B, e o A deu zero e o B deu zero, eu concluo que o R de X é o polinômio nulo. Se é o polinômio nulo, o resto é zero. Se o resto é zero, é porque esse cara daqui, aqui deu resto zero, então é divisível por esse também. E aí eu provo o teorema que diz isso, que esse produto é divisível, desculpa, esse polinômio f é divisível por esse produto x menos a, x menos b, que é um polinômio de segundo grau, obrigatoriamente. Com isso está provado o teorema do produto. Pronto, pessoal. Feito esse registro, feito essa demonstração de 3 teoremas, então vamos agora aplicá-los, usá-los na prática. Aí a nossa apostila tem um total, nessa parte agora, né? Tem um total de 12 exercícios. E na aula de hoje, eu vou fazer todos os exercícios ímpares. Todos os ímpares eu vou fazer agora nessa aula. Vamos começar então pelo primeiro aqui. Determine A de modo que a divisão desse polinômio aqui de quarto grau, ó, f de x igual, aí é citado, dividido por esse outro aqui, que é grau 1, apresente resto sério. Bem, se ele está exibindo, se o polinômio, o divisor tem grau 1, então o resto seria um polinômio de grau 0, né? E sei que esse polinômio é o número 7. Então, usando o teorema do resto, eu sei que se eu calcular o f
Na raiz do divisor, quem é a raiz do divisor? Eu igualo o g de x, que é o divisor, a zero. Com isso, eu descubro que 2 é a raiz do divisor. Se 2 é a raiz do divisor, posso calcular o dividendo no ponto 2, que ele vai ser igual ao resto no valor 2 também. Isso é o teorema do resto que eu estou usando. Mas ele informou para a gente que esse resto vale 7, pessoal. Pronto, agora é só substituir. No lugar de f de x, no lugar de x, botar 2. Então, calcular f de 2. Usando aqui f de 2, vai ficar 2 elevado à quarta, menos 2 vezes a vezes 2 ao cubo, mais a mais 2 vezes x ao quadrado, ou seja, 2 ao quadrado, que o x vale 2, mais 3 vezes a mais 1, igual ao resto 7. Então, vai dar 16, menos 2 ao cubo dá 8 vezes 2 também dá 16. 16A. Aqui, 4, distributiva, 4 vezes A vai dar 4A. E 4 vezes 2 dá 8. E aqui repete o 3A e repete o 1. Agora é só fazer conta, né? Menos 16A mais 4A dá menos 12A. Com menos 12A com mais 3A vai dar menos 9A. Menos 9A. E agora aqui, 16 mais 8 dá 24. 24 mais 1 dá 25. Então, 25 aqui vai para o outro lado com menos 25. Então, menos 9A igual a menos 18. Então, A vai ser igual a menos 18 dividido por menos 9. E acabo de descobrir que A vale 2. Ou seja, nós determinamos o valor de A. Essa era o que pedia a primeira questão. Ok? Então, está resolvida a nossa primeira questão. Calculei o valor de A na divisão que foi apresentado o resto 7. Vamos agora para a questão de número 3, ok? A questão de número 3, ela diz o seguinte. Determine um polinômio f de x de terceiro grau que dividido por x, x menos 1 e x menos 2, apresenta restos 4, 9 e 18, respectivamente. Então, vamos lá. Um polinômio de terceiro grau, né? Ou é de terceiro grau? Posso... Não, na verdade está errado aqui. É de segundo grau, viu, pessoal? Não, mas ele tem 3 raízes. Não, tá certo. Desculpa, é terceiro grau mesmo. Então, vamos lá. Então, usando o teorema do resto, o que é que eu posso dizer? Os divisores são esses 3 aqui. A raiz do primeiro divisor é o número 0. A raiz do segundo divisor é o número 1. A raiz do terceiro divisor é o número 2. Usando o teorema do resto, eu sei que o polinômio f calculado no 0 tem que dar o resto calculado no ponto 0. Só que foi dado esse resto, é 4. Mesma ideia para os demais. Esse mesmo polinômio f calculado no 1, esse mesmo polinômio calculado no 1, ele... Não, eu estou certo sim, realmente. Era de segundo grau aqui, viu? Vamos lá, vamos continuar. Esse mesmo polinômio f calculado em 1 vai dar o resto calculado também no ponto 1. Só que o resto calculado, quando eu dividi por x menos 1, deu 9. Mesma coisa com o terceiro, f de 2 vai ser igual a r de 2, que vale 18. Como o polinômio, aqui está errado, é de segundo grau, então f de x é um polinômio do tipo ax ao quadrado mais bx mais c. Ele possui 3 polinômios. Eu poderia usar muito bem A2, A1
e A0. Se você vai chamar de A2, A1 ou A0, o A, B e C, tanto faz. Então, substituindo então aqui o 0, quando eu botar aqui f de 0, vai dar A vezes 0 ao quadrado, mais B vezes 0, mais C. Como f de 0 vale 4, já que é o resto de 0, pelo teorema do resto, isso aqui vale 4, eu vou concluir como esse cara cancela e esse cancela que o C vale 4. Com isso, já achei a primeira variável, a primeiro coeficiente do polinômio do dividendo, né, do f de x. Agora vamos substituir o segundo ponto, substituir o primeiro. Vamos agora substituir o segundo. Como é que substitui o segundo? Então, vai ser f de 1, no lugar do x eu vou botar o número 1, então 1 ao quadrado, mais b vezes 1, mais c. Só que c eu já achei que é 4, então não vou botar mais dentro. F de 1 eu sei que vale 9. A1 ao quadrado é 1, vai ficar a mais b mais 4. Então, esse mais 4 pode vir para cá, ou seja, eu acabo de concluir que a mais b vale 5. Então, não calculo nem a nem b, mas tem uma equação com os dois. Se eu usar agora a terceira informação, que é f de 2, substituindo no mesmo polinômio de segundo grau, por isso que aqui está errado, né? Segundo grau aqui. Nesse mesmo polinômio de segundo grau, então vai ficar f de 2 igual a A vezes 2 ao quadrado, valor numérico, né? B vezes 2, mais C, que vale 4. F de 2, eu sei que é 18. 2 ao quadrado é 4, vai ficar 4A, mais 2B, o 4 vem para cá, menos 4. Então, vou concluir que 4A mais 2B vai ser igual, 18 menos 4, 14. Eu posso dividir toda essa equação por 2, 2A mais B igual a 14. Juntando essa equação com essa outra daqui, formando um sistema com as duas, 2A mais B igual a 14, e A mais B igual a 5, se eu subtrair essas duas equações, 2A menos A vai dar A, e o B vai cancelar. E 14 menos 5 vai dar 9. Com isso, eu acho a primeira variável. E se A vale 9, eu substituo aqui e vou concluir que B vale 9 menos 5. Então, B vai valer 4. Então, o polinômio f de x que foi pedido, que era ax ao quadrado mais bx mais c, então ele é o a, eu achei 9 x ao quadrado, mais 4x, que é o b, mais c, que é 4. Ou seja, tanto o c quanto o b deram tanto B. Tá tudo certo, pessoal? Tá, né? Aqui, 2A menos A dá A, 14 menos 5, 9. Joguei o 9 aqui. Ah, não, aqui eu errei, né? Aqui tá, tem um erro. Aqui é 9. Então, quando eu passar o 9 para lá, vai ficar 5 menos 9. Então, pessoal, eu errei aqui. O B vale menos 4. Foi mal. O B vale menos 4. Um errozinho aqui. Aí, agora a gente pode testar e ver que se eu botar o 0 aqui, vai dar resultado 4. Se eu botar o 1 aqui, 9 menos 4 mais 4 vai dar o 9. E se eu botar o 2 aqui, 2 vezes 4, 2 elevado a 2, 4 vezes 9, 36, 36 menos 8. 36 menos 8 vai dar 26. Epa. O F de 2 não está dando 18. Então, tem algum erro aqui. Vamos lá, onde é que eu errei? 2A mais B. Ah, 2A mais B igual a 7, pessoal. Eu dividi por 2. Esqueci de dividir por 2 aqui. Olha o meu erro. Então, aqui é 7. Então, quando eu subtrair aqui, 7 menos 5 vai dar 2, pessoal. Então, não é 9. Então, deixa eu apagar isso aqui. O A é 2. E quando eu boto 2 aqui, no lugar aqui, né? 2 vai ficar B igual a 5
menos 2. B vai dar 3. Agora sim, f de x vai ser igual. O a que eu acabei de encontrar foi 2. 2x ao quadrado, mais o b, 3x, mais o c, que é 4. Com isso, nós chegamos ao polinômio f de x. E aquilo que eu falei, você verifica agora. Se eu botar o 0 aqui, vai mandar para o 4. Se botar o 1 aqui, 2 mais 3 mais 4 vai dar o 9. Se botar o 2 aqui, 4 vezes 2, 8, 3 vezes 2, 6, 14 vai dar o 18 daqui. Então, realmente, ele funciona. Então, beleza. Conseguimos achar o polinômio de segundo grau. Também estava errado no enunciado, então temos que corrigir, né? Que é um polinômio f de x de segundo grau. E por que não poderia ser terceiro grau? Se fosse terceiro grau, eu teria que ter 4 incógnitas. E só com 3 equações, que é o que é gerado a partir das 3 informações dadas, dos 3 eixos dados, não seria possível chegar em todos os coeficientes, né? Ficaria faltando um coeficiente, ok? Então, realmente é um polinômio f de segundo grau, que tem o a, o b e o c, e nós achamos o a, o b e o c nessa terceira questão. Agora nós vamos para a quinta questão. E a quinta questão, ela diz o seguinte. Deixa eu terminar aqui de apagar. Para não ficar poluído aqui o nosso quadro. Beleza. Pronto. Então, vamos agora para a questão número 5. Ela diz o seguinte. Mostre que se a soma dos coeficientes de um polinômio f de x é nula, então ele é divisível por x menos 1. Olha que interessante. Um polinômio f de x, ele tem grau n. Eu não sei quem é. Quem é ele? Então, é o an, xn, é o an menos 1, x menos 1. Eu não sei quantos termos ele tem, nem qual é o grau. O grau é n. A2x2, A1x mais o A0. Está aqui o nosso polinômio f de x. E ele afirma o seguinte. Se a soma dos coeficientes é nula, ele é divisível por x menos 1. Então, ser divisível por x menos 1 quer dizer o quê, pessoal? Quer dizer que f calculado no ponto 1, então, o teorema do resto, f de 1 igual a r de 1. Mas quando a palavra é divisível, já é o teorema do D'Alembert, então a gente conclui que esse resto é zero. Então, f de 1 vai dar zero. Então, a gente quer provar isso aqui. E qual é a informação que a gente pode usar? A gente sabe que a soma dos coeficientes é 1. É nula, desculpa. A soma dos coeficientes é nula. Ele falou isso aqui, ó. Essa é a minha hipótese. Então, a hipótese do meu teorema é essa. Eu tenho que a soma dos coeficientes é nula. No polinômio f de x, se no lugar do x eu botar o número 1, olha o que acontece. Vai ficar f de 1, a n, 1 elevado a n vai dar 1. 1 elevado a qualquer número vai dar sempre 1. Então, vai dar o an, vai dar o an menos 1, vai dar... Então, o x vai sumir, vai ficar todo mundo 1. Aí vai ficar o A2, o A1 e 1 a 0. Só que ele falou para a gente o quê, pessoal? Ele falou para a gente que essa soma... Isso aqui não é exatamente a soma dos coeficientes do polinômio f de x. E ele falou para a gente que essa soma vale quanto? Vale 0. Ele falou isso, que essa soma vale 0. Se essa soma vale 0, eu acabo concluir que f de 1 vale 0. E se f de 1 vale 0, 1 eu sei que é raiz do divisor. Se o divisor tem raiz 1 e f de 1 deu 0, é porque 1 é raiz de f. Se 1 é raiz de f, né, é porque ele é divisível por esse polinômio x menos 1, já que 1 é raiz desse divisor. Né? Então, a gente conclui que 1 é raiz
E se 1 é raiz do dividendo, ele também é raiz do divisor, quer dizer, né? Consequentemente, ele tem que ser raiz do divisor. Foi lá o teorema do D'Alembert que a gente viu, né? Exatamente. Então, está provado. Com isso aqui, eu cheguei à conclusão que realmente ele é divisível pelo x menos 1. Com isso, está provado o exercício 5, tá? Que, na verdade, né, não é uma... A gente pode até chamar isso de teorema, né? Podia ser considerado um teorema aí, tá? Mas de validade restrita apenas a um determinado polinômio. Então, a gente não usa a palavra teorema com coisas que não são tão gerais, tá? Mas é um resultado. Todo resultado, todo teorema é um resultado, tá? Então, ele acaba de apresentar um resultado que vale a pena entender. E, eventualmente, isso aqui vai ajudar a gente em algum problema, tá? Pronto. Então, vamos lá. Vamos agora para o 7. O 7 diz o seguinte, ó. Sendo 5 e 21 os restos da divisão de um polinômio f de x por x menos 1 e x menos 3, respectivamente, determina o resto da divisão de f pelo produto deles. Olha, então isso aqui já é o teorema do produto, né? Então, lá, eu sei que f de 1, vamos chamar um polinômio, né, o dividendo de f, e esses dois caras são os divisores, né? Dividiu-se esse f primeiro por f por x menos 1 e depois por x mais 3. E os restos foram dados. Ou seja, f na raiz do divisor, que é 1, f de 1, então, vale 5, usando o teorema do resto. Mesma coisa com o outro, o f da raiz do divisor. Aqui a raiz do divisor, se igualar a x mais 3 a 0, eu vou encontrar x igual a menos 3. Então, a segunda raiz do divisor é menos 3. E esse resto deu 21. Só que o divisor, eu quero agora saber o resto da divisão desse f, né? Eu quero dividir esse f pelo produto, ou seja, por x menos 1 multiplicado por x mais 3. É um produto. Aí vai dar um quociente e vai dar um resto. Bem, eu sei claramente, tá? Eu sei claramente que, como ele falou que ele quer que você determine o resto, e esse grau aqui é um grau 2, nós sabemos que o grau do resto é 1 e imediatamente abaixo. Então, ele tem grau 1. Se ele tem grau 1, volto para aquele enunciado lá da demonstração, o resto é formado no tipo AX mais B, e eu vou substituir essas duas informações. E usando o teorema do resto, né? Vale frisar, isso aqui, se esse resto aqui, se eu substituir o número 1 aqui, vai ficar R de 1 igual a A mais B. Só que, usando o teorema do resto para a divisão pelo polinômio de primeiro grau, eu sei que o F de 1 é igual ao resto calculado no ponto 1. E esse resto calculado no ponto 1 foi 5. E também, então, resto calculado no 1. Então, quando eu botar aqui, de novo, né? Para deixar bem claro, para eu explicar melhor a origem. Ó, a divisão que eu estou fazendo é essa daqui. Ó. Esse dividendo é igual a divisor, aqui está errado, é menos, corrigindo aqui, x menos 1, beleza, vezes um quociente, mais um resto. Esse resto eu quero achar. Só que eu substituí agora o valor 1. Ao substituir o valor 1, vai ficar 1 menos 1, 1 mais 3, Q de 1 e R de 1. Só que eu sei que isso aqui é 0. 0 vezes qualquer coisa vai dar 0. Então, o resto de 1 é igual a F de 1. E F de 1 eu sei que é 5. Então, se F de 1 é igual a R de 1 e F de 1 vale 5, R de 1 vale 5. Por isso que eu substituí o 5 aqui. Então, ideia análoga, eu substituo a outra raiz, que é o menos 3, e vou calcular que o R de menos 3, vai cancelar o menos 3, cancela agora esse cara, né? Vai dar menos 3, substituo menos 3 aqui, vai ficar menos 3A mais B igual, esse resto deu 21. Pronto, então agora nós temos um sistema,
mais uma vez. Eu vou resolver ele usando a subtração. Vou fazer esse menos esse. O de baixo menos o de cima. Menos 3A menos A vai dar menos 4A. Mais B com menos B vai cancelar, que eu estou subtraindo. E 21 menos 5, que eu estou subtraindo, vai dar 16. Se menos 4A vale 16, A vale 16 dividido por menos 4. Então, A vale menos 4. Se A vale menos 4, eu boto menos 4 aqui. E vou concluir que B vale 9. Então, o resto, que é justamente o que ele está querendo saber, o resto de x, que era AX mais B, eu achei o A e o B. O A foi menos 4 e o B foi 9. E com isso está achado a solução do problema número 7. Vamos apagar para gerar de novo um espaço de visualização, já que eu não separei as questões uma por uma. Peguei exatamente como está na apostila, tá? Pronto. Aqui. E vamos agora para a questão de número 9. Já fizemos a 1, a 3, a 5, a 7. Vamos para 9. Qual o produto? Qual o valor do produto? M vezes N, que é o polinômio x ao cubo menos 6x ao quadrado mais mx mais n, para que esse polinômio seja divisível por esse outro. Então, se ele é divisível, ele é calculado uma raiz do divisor, o resto vai dar zero, né? Já que ele está usando a palavra divisível. Então, o f de 1 é raiz desse pedaço aqui, né? Se eu botar 1 aqui, anula esse cara. O f de 1 vai ficar 1 ao cubo, menos 6 vezes 1 ao quadrado, mais m vezes 1, mais n. Vale quanto? F de 1 é igual ao resto de 1, pelo termo do resto. Mas como D'Alembert diz, se é divisível, vai dar zero. Então, acabo de concluir que m mais n vale... Isso aqui vai dar menos 6, mais 1 vai dar menos 5, vale 5. Achei m mais n. Isso fazendo f de 1. Então, usando a mesma ideia, para a outra raiz, o cara que torna esse resultado igual a zero é o 2, eu calculo f de 2. Vai ficar 2 ao cubo, menos 6 vezes 2 ao quadrado, mais m vezes 2, mais n. Como é divisível, ele quer que seja divisível, então o dividendo vai ser igualado a zero, já que o resto vale zero. Teorema do resto. Então, o que é que vai dar agora aqui? 2m mais n. Aqui vai dar 4. 4 vezes 6, 24. Vai ficar 8 menos 24, dá menos 16. Quando eu passar para lá, passa 16. Mais uma vez um sistema e mais uma vez eu vou usar a subtração. 2m menos n vai dar m. N menos n vai cortar. 16 menos 5 vai dar 11. Achei o m 11. Se o m vale 11, 11 mais n tem que dar 5. Substitua essa informação nessa equação aqui. Então, n vai dar 5 menos 11, que vai dar menos 6. Ele quer saber o produto m vezes n. Então, m vezes n vai ser 11 vezes menos 6. A resposta vai dar menos 66. Essa é a resposta do 9. E, para finalizar, vamos fazer agora a questão de número 11. A questão do número 11 diz o seguinte. A divisão de x elevado a 999 menos 1 por x menos 1, essa divisão aqui, tem resto rzão de x e tem resto qzão de x. Ele quer saber duas coisas. Qual o valor do resto? Essa é a primeira pergunta. E qual o valor de q de x para zero? Ou seja, ele quer saber o valor numérico do polinômio q no ponto zero. Então, ele quer essas duas perguntas aqui. Então, vamos lá. Não é difícil perceber que a raiz do divisor
é o número quanto, pessoal? É o número 1, né? É o número 1. Agora, notem que se eu calcular o f de 1, ou seja, o polinômio f, que é o dividendo, né? Esse aqui é o polinômio f. Se eu calculo f de 1, usando o teorema do resto, vai dar... Esse cara cancela, esse vezes esse mais esse, vai dar o resto de 1. Só que, se eu botar o 1 aqui, vai ficar 1 elevado a 999 menos 1. Ao fazer essa conta, 1 elevado a 999 vai dar 1, 1 menos 1 vai dar 0. Pessoal, se o resto deu 0, é porque, né, é divisível, né? Existe divisibilidade. Acabei de achar que o resto é 0. Essa era a primeira Rzão, né? Ele pediu Rzão. Pronto, então Rzão vale 0. Beleza. Né? Ó, então, o divisor tinha grau 1, o resto teria grau 0. Esse seria um número, mas esse número é o próprio 0. Então, é um polinômio nulo o resto. Agora, a segunda pergunta. Quanto vale o Q de x calculado no ponto 0? Então, vamos lá. Usando a definição, f de 0 é igual a o divisor, que é x menos 1, 0 menos 1, esse cara daqui, vezes o quociente calculado nesse ponto, mais o resto calculado nesse ponto. Só que o resto eu já descobri que é 0. 0 menos 1 dá menos 1. Então, vai ficar menos que de 0. E f de 0 é facinho de calcular. Só botar 0 aqui no lugar do x. No lugar desse x aqui. Então, vai ficar 0 elevado a 999 menos 1. 0 elevado a 999 vai dar 0. 0 menos 1 vai dar menos 1. Então, Q de 0, menos Q de 0 vale menos 1, o que leva à conclusão que Q de 0 vale 0. Desculpa, que Q de 0 vale 1. Acabo de responder a segunda pergunta. O polinômio Q, calculado, o valor numérico dele, calculado no ponto 0, vale 1. Então, é isso, galera. Resolvi, então, seguir exatamente o roteiro que estava planejado. Apresentamos 3 teoremas, provamos os 3, sendo que os 3 têm uma demonstração muito rápida, e resolvemos 6 exercícios. Agora, seria legal que você tentasse fazer os outros 6. Se vocês fizerem isso, vão estar se preparando corretamente para enfrentar qualquer avaliação e qualquer concurso onde apareça os polinômios e onde apareça a necessidade dos restos. Então, os 3 teoremas de hoje têm a ver com resto, tá? Então, essa é a ideia. Valeu, galera. Então, na aula 23, a próxima aula, vamos falar das equações de grau N, né? E vamos falar do teorema fundamental da álgebra, ok? Um grande abraço e até a próxima aula. Valeu, galera. E vou interromper a gravação. Grande abraço e até. Valeu.